Alô, alô. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Parece que o jogo do Brasil decepcionou tanta gente que o pessoal desanimou até de vir no centro, né? Vamos aos nossos habituais recados. Aqueles que ainda não implantaram o Evangelho no Lar, nós temos um programa de culto do Evangelho no Lar através de uma equipe, e também aqueles que preferirem, nós podemos enviar por e-mail. E é muito bom, é um texto maravilhoso que vale a pena. Basta deixar o e-mail lá na livraria, para que nós possamos enviar o texto do Evangelho no Lar. O nosso Clube do Livro está temporariamente suspenso. Nós deveremos retomar em breve tempo as nossas atividades do Clube do Livro e, naturalmente, vamos avisar assim que isto ocorrer. Queremos lembrar as pessoas quanto à questão do estacionamento dos automóveis, que, por favor, observem para não estacionar na frente das garagens. Isto cria um transtorno muito grande com a nossa vizinhança. E eu, agora há pouco, observava com o Eduardo ali a existência de um carro parado na frente da garagem de um vizinho. Então isso é muito ruim, porque o vizinho fica contrariado e, naturalmente, fica exaltado, nervoso, e tudo isso é ruim, tanto para ele quanto para nós. Então, por favor, vamos observar esse detalhe. Nós tivemos, nesse final de semana próximo passado, o brechó da nossa casa, lá na USE, e queremos agradecer as pessoas que lá estiveram colaborando no sentido de adquirir mercadorias, mas queremos agradecer também e principalmente as pessoas que colaboraram conosco no sentido de transportar essas mercadorias daqui para lá, de lá para cá, e também de organizar e auxiliar na venda. O nosso agradecimento de coração a todos. Muito obrigado. Quero lembrar do nosso pãozinho de toda terça-feira, né? Hoje não vai ter. Hoje, por causa do jogo, não tem, gente. Tá? Hoje não tem pão. O pessoal do pão ficou se preparando para ver o jogo e não fez pão. Ainda bem, né? Porque nós estamos em poucos, ia sobrar pão, né, Guinaldo? Estamos aqui com um cartaz, que é lá da Associação Beneficente Jerônimo de Mendonça, e eles estão inaugurando uma nova sede na Avenida Faiez, na Metala, Tarraf, 1180, próximo ao Macro, Jardim São Marco. E estão nos convidando a todos para essa inauguração, dia 22/6, às 17 horas, com a palestra que será proferida pelo irmão Tadeu, lá de Araxá. Estão todos convidados. E eles lembram aqui que quem puder levar 2 litros de óleo de cozinhar, que eles agradecem, que isso naturalmente será encaminhado para o Hospital Casa do Caminho do irmão Tadeu, lá em Araxá. Eu quero convidar o orador da noite, Wilson Despote, é isto? Por favor. Nosso companheiro que vem lá de Araçatuba. Tudo bem? Prazer. Como é que é o nome do centro? Tá. Pode sentar ali, por favor. Nosso irmão veio lá de Araçatuba para nos trazer a sua palavra, e nós vamos recepcioná-lo com muita alegria, com toda a vibração amorosa e fraterna dos nossos corações, para que ele nos fale de tudo aquilo que naturalmente nós precisamos ouvir.
Vamos fazer a prece e eu convido o Odair Estrada para que ele, por favor, a profira. Em seguida, ouviremos o nosso irmão Wilson. Vamos então, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, amigo, aos Espíritos benfeitores que estão trabalhando nessa casa. Primeiramente, Senhor, agradecer a oportunidade da noite, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em Seu nome. Obrigado, Mestre, pela saúde, pelo equilíbrio. Obrigado, Senhor, por conhecermos essa doutrina maravilhosa que nos ampara, que nos assiste. E pedimos, Senhor, sempre a sua proteção, o seu amparo, para que possamos continuar sempre firmes no propósito da nossa evolução espiritual. Senhor, abençoe nosso irmão, para que ele possa trazer a vossa mensagem envolvendo cada coração. Abençoe-nos a todos nessa noite, que assim seja. Deixar o título da palestra aí. Eu vou falando aqui. Queridos irmãos e irmãs, é com muita alegria que a gente se assoma aqui a essa tribuna nesta noite, obviamente pedindo licença aos benfeitores desta casa, porque é de suma importância um encontro como este, que há uma necessidade de ser um encontro de almas e um encontro do coração. Nesta noite, nós vamos falar sobre um tema bastante atual e, ao mesmo tempo, intrigante, que é o comportamento humano. Em interface com a doutrina espírita e com as ciências humanas, com as ciências do comportamento humano. Nós vamos passar um vídeo aqui, que fala um pouco sobre a Casa do Caminho Ave Cristo, que é uma entidade que nós organizamos para receber e tratar pessoas com dependência de drogas. Vai ter uma música, e são apenas 10 minutinhos, e retomamos o nosso tema, que para dar uma profundidade um tanto maior e trazer aspectos emocionais, porque a nossa linguagem há de ser emocional, para que a gente possa sintetizar melhor a nossa cognição. Então vamos ao vídeo e retomamos em seguida.
Esse é o livro que eu estou lendo. Eu recomendo a vocês para ajudar a Ave Cristo a proteger vidas. Beijo. Eu convido todos vocês a fazerem parte dessa comunidade, trazer o seu amor, a sua solidariedade, para que a gente possa construir esse centro de apoio e fazer dele um lugar onde realmente as pessoas possam vir aqui se desenvolver, e mais do que tudo, conviver com amor, com harmonia, e mostrar que junto a gente pode realmente construir uma cidade, uma comunidade, um país melhor. Venham com a gente! Deixa eu deixar aquela tela, a tela nome da palestra. Você deixou aqui? A tela com o nome da palestra? Não? Vou deixar. Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos ampare nestes dias em que as lutas recrudescem, em que as nossas experiências crescem. Desde o Nilo famoso aberto ao sol da graça, da virtude ateniense à grandeza espartana. O anjo triste da paz chora e se desengana, em vão plantando amor, onde o ódio despedaça. Tribos, tronos, nações, tudo se esfuma e passa. Mas o torvo, o dragão da guerra soberana, ruge, fere, destrói, se alteia e se ufana, disputando o poder e denegrindo a raça. Mas eis, porém, que o Senhor, na América nascente, acende nova luz em novo continente. E eis que surge o Brasil, que valoroso avança, carregando consigo, em láureas de esperanças, o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Olavo Bilac, Soneto Brasil, por Chico Xavier, na obra Parnaso de Além Túmulo. Quantas almas eu tenho? Já inquietava o poeta Fernando Pessoa. Tentando me encontrar, procurei sentir tudo, mas não me encontrei.
Vem um benfeitor, já na sua visão extraordinária de alma imortal, Espírito Afonso de Guilhem, e diz, corrigindo o pensamento de Fernando Pessoa: entregara-se a tudo, na tentativa de se encontrar, sem saber que se perdia, sem nada encontrar, sem nunca se achar, sem nunca se achar. A filosofia espírita, na grande síntese de Leon Denis, em que diz assim, que todos nós sabemos que o princípio espiritual, por longo tempo, que se perdeu na noite dos bilhões de anos, dormia na pedra, depois sonhava no vegetal, mais além agitava-se nos animais, mais além ainda despertava no homem. Todos nós, sem exceção, somos arquivos vivos de todas essas experiências. Tudo que nós somos, tudo que nós nos constituímos hoje, é fruto deste somatório de experiências arquimilenares. E nos ensinam a reencarnação, trazendo-nos a grandeza da justiça de Deus, de estarmos aqui na Terra, como se fora a primeira vez. É verdade, a reencarnação nos apaga a memória do nosso histórico espiritual na presente existência, de modo que, no aspecto terapêutico, não nos recordamos de onde viemos, quem fomos, não nos recordamos dos fatos que praticamos, mas nem por isso deixamos de trazer e nos expressarmos exatamente aquilo que nós somos. Por quê? Se a reencarnação apaga o nosso histórico temporariamente, a reencarnação não consegue apagar os conteúdos emocionais dos quais nós somos portadores. Os nossos medos, nossas manias, nosso jeito de ser, nosso jeito de viver, que nós modificamos de alguma maneira pelo novo ambiente em que somos acolhidos, pela maneira educacional com que somos acolhidos na Terra, mas todos nós temos um fundo de crenças, um fundo de uma maneira muito forte de pensar, que tem muito a ver com essa herança, com esse conjunto de emoções que, portanto, não conseguimos apagar. Medos, inquietações, firmeza, um desejo de controlar, de dominar. Então, todos nós trazemos traços de um pouco de cada coisa, como se fôssemos um grande armazém emocional. Não é assim? Pois bem, cada um de nós ingressamos no fluxo da existência, com essas aprendizagens todas, não é isso? E vamos adquirindo um jeito todo próprio de ser e de viver, com o verniz social, com o nosso sentimento de religiosidade, e com essa meta extraordinária que a doutrina espírita expõe, que é exatamente a reforma íntima, reformar o nosso eu interno. E nestas condições, nós entramos no fluxo da vida e cada qual funciona socialmente, funciona na família, funciona aqui no centro espírita, com o seu comportamento que lhe é próprio,
Mas acontece que nem todas as pessoas conseguem entrar no fluxo da vida e conseguem funcionar de acordo com suas responsabilidades, de acordo com os seus papéis sociais. Porque nós somos verdadeiros atores e atrizes, porque a vida nos exige esses papéis. O papel do homem, da mulher, do marido, da esposa, do irmão, da irmã, do filho, da filha, do operário, do patrão, do educador, do aluno, do paciente, do médico. Todos nós interpretamos múltiplos papéis nesse teatro da vida. Lamentavelmente, há pessoas que não conseguem funcionar e transitar por esses múltiplos papéis. E surgem, portanto, as angústias, as inquietações, os conflitos. O indivíduo começa a dizer que ele não tem capacidade, que ele não consegue. E vai se achar que ele não é inteligente. E ele coloca isso. Quando ele começa a buscar um caminho, outro, por níveis de ansiedade, ou de tristeza, ou sentimento de raiva, de agressividade, sabe lá o quê? Que emerge do inconsciente, que é a palavra que Freud deu para os arquivos mais profundos da alma, que emerge desses arquivos, de maneira que vai irradiando essa energia e chegando aqui, no nosso cérebro, onde a nossa consciência do hoje vai armazenando sentimentos, vai armazenando as experiências dos fatos. Todos os fatos têm geralmente um traço emocional. É difícil um fato, um acontecimento que não tenha um conteúdo de emoção. Quanto mais forte a emoção, mais gravado vai ficar no nosso eu, no arquivo do espírito. Muitas vezes assistimos um filme e não vamos lembrar o nome do filme, nem tampouco o nome do diretor, etc. Mas lembramos da cena e as descrevemos com muito detalhe. Por quê? O que marcou foi a experiência emocional. Então nós estamos nessa vivência, nessas experiências, em que todos nós somos chamados a contribuir para a grandeza da vida existencial, a grandeza da nossa vida em família, a grandeza da agremiação espírita. E exatamente esses recalques, essas crenças internas do indivíduo de achar que ele é incapaz, ou de achar que, por ele ser incapaz, é que ninguém gosta dele. E isso fica na vida interior, no psiquismo interior, como uma verdade que ele passa a olhar o mundo, ele achando que, primeiro, ninguém gosta dele. Ou ao contrário também, ele pode achar que o mundo é ameaçador, porque ele tem medo interno. Mas é um medo que não tem um objeto aqui para ele ter medo. E de onde vem esse medo? Que ele não consegue controlar. E ele tem medo. Por isso ele vai olhar ao entorno e vai registrar ameaças. Ele sente medo das pessoas. Ele vai olhar para alguém e sempre vai achar que alguém está tramando contra ele. Que alguém não está dizendo a verdade. Então é aquele sujeito desconfiado de tudo. E é exatamente nessa maneira de pensar que nós agimos. Essa maneira de pensar que nos traz um sentimento e em cima desse sentimento praticamos uma ação. Pois bem, vamos buscar um exemplo para ilustrar melhor esse pensamento nosso. Então, digamos que alguém acabou de chegar aqui ao centro e viu um amigo que há tempo não vê. E ele vai dizer o seguinte:
Puxa vida, há tanto tempo que eu não vejo ali o fulano, mas olha, eu sei que ele me viu. E ele fez de conta que não me viu. O que será que aconteceu, hein? Por que ele não me viu? Mas eu gosto tanto dele, a amizade dele é tão valorosa. Puxa vida, ele me ignorou. Ele me ignorou. Por que será? Desse pensamento, o indivíduo vai sentir uma tristeza. E ele vai dizer, bom, ele não quer amizade comigo. Então eu vou me isolar. Então ele vai fazer um isolamento. É o comportamento. Nesse mesmo exemplo, vamos dizer que esse sujeito, em vez de pensar assim, ele vai dizer, nossa, olha lá o fulano, me viu e fez de conta que não me viu. Mas ele se acha e ele vai ficar com raiva, porque mexeu na autoestima dele. Como ele fingiu que não me viu? Não quer ser meu amigo? E ele vai sentir raiva, vai às vezes se afastar, ou vai falar mal, ou vai criticar. Ele vai ter um comportamento diferente. Um outro comportamento que poderia ser assim, ele vê o indivíduo, fala, nossa, há quanto tempo que eu não o vejo, e ele não me viu. Mas depois eu vou conversar com ele, porque eu tenho o maior prazer de falar com ele e tal. E aí nós vamos ver que essa pessoa não ficou com sentimento, nem de medo, nem de raiva, nem tendência de isolamento. Ela interpretou o que ela viu, porque ela não tinha uma crença interior de achar que as pessoas são perigosas, ou que ela é uma pessoa, ninguém gosta de mim. Então essas crenças são coisas que ficam, são condicionamentos que ficam na intimidade do indivíduo, e por essa razão, e por pensar assim, ele não funciona direito, porque as pessoas têm que viver em ambientes que são hostis. Ninguém, mesmo dentro da família que é o nosso melhor ambiente, se nós tivermos esse tipo de crenças, de condicionamentos, nós vamos ser pessoas problemas, porque vamos ver certas coisas, e porque eu tenho condicionamentos anteriores, sentimentos, eu vou interpretar de maneira irreal, e vou reagir em cima do que não é verdade, criando situações. Parece algo tão elementar, tão simples, mas, queridos irmãos, irmãs, é algo tão fundamental, que nós estamos falando aqui exatamente de alguns princípios da terapia cognitiva comportamental, no sentido de que nós pensamos e reagimos de acordo com a maneira pela qual nós vemos ou percebemos o mundo. E há um processo muito grandioso e muito complexo para que a gente possa perceber o nosso entorno. Há mecanismos que envolvem a atenção, o nosso tipo de atenção, a nossa compreensão, a nossa memória, o nosso jeito de aprender. Claro, certamente, os recursos visuais, obviamente. E uma maneira de perceber as pessoas como elas são. Sem subjetivismo, eu acho, eu penso. Às vezes as pessoas colocam essas crenças e é como se fosse uma lente de uma cor azul. Ela vai olhar para a pessoa que está de branco e vai ver a pessoa azul. Mas olha, ela é azul. Mas se você tirar a lente e ver com objetividade, nós vamos perceber melhor. Então, parece algo tão elementar, mas há muitas pessoas que sofrem muito, porque elas não conseguem distinguir exatamente essa maneira de perceber o seu entorno. E por isso passam a agir de maneira diferenciada. São as pessoas que acabam se isolando, que têm poucos amigos por isso, que ela vai trabalhar, logo ela vai ter um problema no trabalho, porque ninguém gosta dela. Se ela está na escola, o ambiente escolar também é hostil. Olha, a professora, não sei o que tem, mas ela não gosta de mim. E por aí afora, não é?
E é claro que há coisas tão mais graves que há pessoas que vai pensar assim e vai dizer, olha lá, preste atenção, está falando de mim, você está ouvindo? Está ouvindo? Está falando de mim. Mas a pessoa sorri por alguma coisa, não, está rindo de mim. Então são coisas muito estranhas. É claro que quando isso é acentuado, a neuropsiquiatria começa a dar nome para esses comportamentos, né? Os transtornos emocionais, os transtornos psiquiátricos, os mais conhecidos, transtorno afetivo bipolar, ou transtorno obsessivo compulsivo, a depressão propriamente dita, déficit de atenção ou hiperatividade. São transtornos assim reconhecidos pela psiquiatria, que cada qual tem um conjunto de sintomatologia, um conjunto de características. Por exemplo, o transtorno obsessivo compulsivo, ele tem muita coisa parecida com a nossa obsessão, que a gente estuda nas obras kardecianas, onde o indivíduo ele tem ideias trágicas, pensamentos trágicos, no sentido que a qualquer momento vai acontecer algo muito trágico, e que ele precisa de adotar certos rituais, assim, aqui, acolá, porque senão vai acontecer, não é? Os pensamentos, o cérebro dele, abre aspas, uma descrição da própria psiquiatria, tem pensamentos intrusivos. Ou seja, ele está pensando uma coisa que de repente vem um pensamento totalmente desencontrado, impróprio, e o sujeito fica tenso e fica preocupado. Às vezes, alguns desenvolvem hábitos de colisionismo, colisionar coisas, para que ele possa exercer certos controles. Se preocupa com simetria das coisas, o que está direito, o que está reto, torto, coisas assim e tal. E algo muito inquietante para o indivíduo é a hipersexualidade. Tem desejos sexuais muito acentuados. Não é? Então são pessoas que sofrem bastante. Também no transtorno bipolar, esse é mais conhecido já de quase todos nós, que é caracterizado por dois polos, um polo maníaco, ou polo da mania, que é o período da euforia. A pessoa fica falante, ela tem um desejo intenso de socializar-se, de fazer muitas amizades, e também tem os conteúdos da hipersexualidade. E o polo depressivo, muitas vezes advém do arrependimento dos comportamentos que a pessoa teve naquela fase da euforia e assim por diante. Então, essas pessoas com essas inquietações, elas precisam, de alguma forma, buscar alívio disso. E, acidentalmente, né, desde a adolescência, que esses transtornos, eles aparecem na pré-adolescência, eles dão uma amostra mais assim acentuada na adolescência. E claro, nós vivemos numa sociedade tóxica e a bebida alcoólica está muito fácil. Então esse garoto de 12, 13 anos vai na festinha lá do colegial e toma uma bebida, né, uma bebida alcoólica, e ele vai sentir calmo, ele vai se acalmar, porque o álcool, nós sabemos que tem uma etapa de euforia inicial, mas logo depois é uma substância que relaxa o indivíduo, que entorpece, e ele vai sentir-se mais calmo. Ele vai dizer, espera aí, isso foi bom, eu estava tão ansioso, pensamentos intrusivos, inquieto, e aí eu bebi, isso ficou bom, eu fiquei mais calmo. O sujeito ficou mais seguro, menos inquieto, mais seguro. Mais seguro e se sente com mais poder, não é? E de se comportar, e de se expressar no meio em que ele se encontra, ou de se expressar em situações onde que ele precisa se impor nas rodas sociais, e nas baladas, nos encontros, etc. Então, são essas pessoas que trazem como se fosse o selo da pré-adicção, de alguém que pode se tornar um bebedor. Mas se ele encontrar mais na frente
uma experiência com a cannabis, com a maconha, ele vai se sentir muito bem, porque a maconha relaxa ainda mais do que a bebida alcoólica. E ele vai dizer, nossa, isso dizem que é ilegal, dizem que faz isso, que tem mais de 400 substâncias químicas e que ela provoca o câncer bucal ou de pulmão e que ela afeta o sistema reprodutivo. Dizem, mas para mim é bom. Para mim ela é boa. Então o indivíduo ele vai se agarrar a esse tipo de substância porque modifica a maneira pela qual ele percebe o seu entorno e, abre aspas, aquieta a alma agitada, porque é atormentada por esses transtornos, por essas emoções que irradiam, que emergem da profundidade do ser e desaguam exatamente no cérebro. E assim, nós estamos vendo como funciona o mecanismo das dependências. O cérebro humano, embora a neurobiologia já tenha apontado tantas conquistas, tantas descobertas extraordinárias sobre o funcionamento do cérebro, mas na verdade ainda a própria neurociência reconhece que se sabe muito pouco. Mas o que ocorre exatamente é que todos nós precisamos nos esforçarmos para ter algum tipo de prazer. O prazer de pegar uma obra e ler um tema que você gosta gera um certo bem-estar. Encontrar com uma pessoa querida, conversar, gera um certo bem-estar. A oração, a meditação gera um bem-estar. Comer uma coisa gostosa gera uma alegria, um bem-estar. As relações de amizades, a atividade sexual com pessoas que se amam, que se buscam, que se encontram, gera também um prazer extraordinário. Entretanto, só que todas essas atividades antes têm um esforço. Ler o livro. Adquirir uma coisa gostosa para você comprar, ou você vai fazer essa coisa gostosa, alimentar uma amizade. E investir numa relação amorosa, afetiva. A arte da conquista, da manutenção de um relacionamento, há sempre um investimento. Entretanto, as drogas, elas corrompem esse mecanismo, porque as moléculas de álcool, ou aquelas moléculas da nicotina, do tabaco comum, ou da maconha, ou da cocaína e do crack, o que elas fazem? Elas passam a modificar o sistema de prazer, porque essas moléculas fazem com que sobram muita dopamina, que é a substância que gera prazer. Para vocês terem uma ideia, o crack e o álcool amplia a circulação de dopamina no cérebro, especialmente na zona executiva, aqui no pré-frontal, em 1000 vezes do que os prazeres pontuais que a natureza humana tem as faculdades de fruir. E elas começam a modificar essas estruturas. Mas por que então? Voltamos à indagação inicial. Por que então há pessoas que ingressam na vida social, que até bebe um vinho, que até bebe alguma coisa, de quando em quando, e ela para, está bom. Outras não conseguem parar, vão beber de maneira desenfreada. Alguém diz, fulano não tem controle, bebe não tem controle. Por que ele não controla? Porque ele é diferente, porque o cérebro dele é diferente. Ele tem um déficit
de dopamina, tem déficit de serotonina, destas substâncias que regulam mais ou menos o nosso humor, o nosso temperamento, o nosso jeito de ser. Se nós estamos aqui, vocês estão aqui a ouvir essa palestra, se alguém estiver aqui com alguma dor, algum desconforto, esse momento a pessoa está olhando no relógio para acabar logo, porque a maneira dela perceber está difícil. Ainda mais que o orador é sofrível, aí não tem jeito, aí todo mundo passa mal, não é isso? Mas a gente vai acabar logo, pode ficar certo disso. Então vejamos assim, mas então podemos dizer, mas então é uma fatalidade? Uma pessoa recebe um cérebro extraordinário que produz em quantidades adequadas as moléculas químicas, bioquímicas, ou os chamados neurotransmissores, e outro tem o cérebro com defeito. Não é verdade. Não é verdade porque, anatomicamente, já se fez os exames de todas essas pessoas, com esses transtornos que estamos a dizer, o cérebro é normal. É extraordinariamente normal, anatomicamente normal. Há então um problema de funcionamento. Ele não funciona como deveria funcionar. Bem, por que então? Aí nós vamos buscar a doutrina espírita. Mais uma vez, o Dr. Jorge Andréa, psiquiatra espírita, ele tem obras extraordinárias nessa questão da irradiação das energias da alma para o cérebro humano. Então, ele explica, Dr. Jorge Andréa, se alguém teve uma existência com perturbações emocionais acentuadas em determinado departamento da vida, ou da raiva, ou do medo, ou do controle, ou da ganância, alguma experiência muito forte na existência passada, é essa que vai ter que corrigir aqui. Então o indivíduo está aqui e ele pensa em adquirir, em amontoar, ele pensa em controlar. Ele pode ser até muito pobre, mas ele tem uma questão de controle, de egoísmo e tal. Ele está sempre controlando as pequenas coisas. Então é isso que tem que ser tratado. Essas inquietações que nós estamos falando são emoções que vão irradiando do centro do espírito e deságua na nossa mente. E aqui, como essas energias elas irradiam de maneira perturbadas, elas não conseguem produzir adequadamente as quantidades necessárias para que a gente pudesse ter um humor, um temperamento razoável, de calma, de avaliação, de objetividade, sem pré-julgamentos, sem crenças indestrutíveis, porque aí eu posso estabelecer uma comunicação com as pessoas. Se eu coloco um preconceito, mas espera aí, eu não consigo chegar na pessoa. Quando alguém nos esbarra de maneira assim, você olha inquieto, mas e daí? Por que você fez isso? Mais ou menos a gente até pensa. Mas se a gente observa melhor e o indivíduo ele é deficiente visual, nós vamos dizer, está tudo certo, imagina, ele... Então tudo depende da maneira pela qual nós observamos o nosso entorno. E nós interpretamos a objetividade. Ou seja, vamos olhar o retrato exatamente como ele é, sem colocar a nossa crença particular, ou o nosso condicionamento de achar que as pessoas são perigosas, então é melhor eu tomar cuidado. Olha, eu não vou conversar com fulano, olha, eu não vou responder, ele me cumprimentou, mas eu não vou responder, eu não o conheço. Você conhece fulano? Toma cuidado. Então, cada qual, né, com as suas manias, quando nós não observamos tudo isso. O bom de tudo isso é que tem jeito, não é isso? O bom é que tem jeito. E é por isso que nós estamos aqui. Estamos aqui na existência, matriculados na escola da vida. Falamos que o tempo passa depressa. É verdade, o tempo não passa depressa. Nós estamos passando. Nós temos um relógio para marcar o tempo.
Mas nós é que estamos passando. Todos nós estamos dentro da eternidade. Todos nós. Aqui é a eternidade. Esse espaço é a eternidade. Nossos amores de antanho estão aqui conosco, nos ajudando, nos conduzindo, nos estimulando, nos motivando para o existir. E daí, nós precisamos desse exercício, do exercício de quebrar as nossas crenças internas, as crenças que não são positivas, as negativas, de achar isso ou aquilo. Começar a colocar dúvida, mas será mesmo que todas as pessoas são ameaçadoras? Será mesmo que ninguém gosta de mim? Começar a quebrar isso, para que o indivíduo, ele passe a fazer uma leitura do real. Em cima do real, ele vai se comportar de maneira diferente, ele vai se integrar. Então, e quando ele começa a fazer esse exercício, ele vai observando como era a vida dele, enquanto ele achava que todo mundo era ameaçador, que todas as pessoas não gostavam dela. Como era assim? E como é a vida a partir de um momento que ela começou a não mudar, que as pessoas não mudam tão de repente, mas colocar em xeque, em dúvida, será mesmo que todas as pessoas são ameaçadoras? Será mesmo que ninguém gosta de mim? São coisas que, colocando uma dúvida, plantando uma dúvida no indivíduo, ele já começa a pensar diferente. Ou seja, ele começa a modificar a sua maneira de conhecer. E essa terapia cognitivo-comportamental, que ela está sendo utilizada no mundo todo para muitos tipos de transtornos e também para a dependência de drogas, ela não é inédita. Não é inédita, por quê? Jesus não disse, certa feita, conheça a verdade, e ela vos libertará. Não é isso que Jesus dissera? Então, a nossa necessidade é de compreensão. Quando compreendemos, quando sabemos, nós nos libertamos. Então, a doutrina de Jesus, a doutrina espírita, é um conjunto de saber, é um conjunto de conhecimento que instrui, que educa e, portanto, liberta. Estar aqui nesta assembleia, é uma sessão de psicoterapia, porque nossa alma está sendo trabalhada, nosso espírito está sendo acolhido e cuidado, nosso cérebro está sendo modificado, tratado, para melhorar os seus déficits de cognição, de percepção, não só do entorno físico, dos nossos contatos sociais, mas também da percepção do mundo espiritual. Quando o poeta pergunta, quantas almas será que eu tenho? Fácil é dizer as palavras. O difícil é interpretar os silêncios. Fácil é caminhar lado a lado. O difícil é se encontrar. Fácil é beijar o rosto. O difícil é chegar ao coração. Fácil é apertar as mãos. Difícil é reter o calor. Fácil é sentir o amor. O difícil é segurar as paixões. Como será mesmo uma pessoa por dentro? Quem o saberá sonhar? Uma pessoa, uma outra pessoa, é um outro universo, com a qual nós não conseguimos estabelecer comunicações. Estes são os pensamentos do Fernando Pessoa, com as suas inquietudes. Com as suas inquietudes que, ao tempo em que ele vivera, o poeta português, não tinham esses recursos filosóficos e, especialmente, uma abordagem de medicação. Quando isso é intenso, é preciso visitar o médico psiquiatra. E depois de esgotadas as terapias, as fluidoterapias, terapia do passe, as terapias desobsessivas, quando isso é intenso no indivíduo, é importante alinhar
a questão do remédio para estabilizar o humor do indivíduo, para estabilizar os seus níveis de ansiedade, ou estabilizar os seus níveis de depressão. E ele encontrou no álcool, o poeta Fernando Pessoa, algo que calava as suas dores, algo que reduzia a sua ansiedade. E na sua tristeza, na sua depressão, na sua ansiedade, ele foi escrevendo coisas do coração, teve coragem de escrever tudo isso. E há algo tão intrigante sobre o que nós estamos conversando, porque as pessoas que possam ter algum traço de transtorno bipolar, transtorno obsessivo compulsivo, o TDAH, que é o déficit de atenção ou hiperatividade, que está de uma maneira muito recorrente, repetitiva, nos nossos adolescentes, que dizem: eu não quero estudar, não gosto de estudar, não quero mais a aula porque eu não gosto de estudar, ou eu não gosto do professor ou da professora, ou não gosto dos amigos. Mas como? Você é inteligente, você é criativo, mas eu não gosto. Então nós estamos vivendo esse fenômeno de crianças muito inteligentes, criativas e afetuosas que dizem: eu não gosto de estudar. E há uma pesquisa considerável nos Estados Unidos, nesse sentido, de que as pessoas com esses traços que a neuropsiquiatria identifica com esses transtornos, elas reúnem essas 3 qualidades de maneira unânime. São pessoas com inteligência acima da média, com criatividade incomum, e são pessoas afetuosas, socializam-se de uma maneira muito intrigante. E justamente por essas 3 qualidades, elas passam dentro de casa despercebidas. Estamos falando dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos ou dos nossos netos, estamos falando deles. E em que essas inquietações não os permite fazer uma escolha: eu vou entrar nessa escola, vou fazer isso, aquilo e chegar ali. Por quê? Porque a mente, o cérebro, ele é febricitante. Há muitas ideias ao mesmo tempo. Começa-se muitas coisas, mas não consegue concluir nada, porque os níveis de ansiedade não permitem. E quando essas pessoas extraordinárias encontram na sociedade, na nossa sociedade, não é? Que ela tem um viés de drogadição, que ela tem um viés de ser tóxica, ela encontra o tabaco, vai ser bom para ela, porque vai aquietar. Se encontra a bebida alcoólica, também vai ser bom. E como, lamentavelmente, a maconha está muito disponível, lamentavelmente, como a maconha, há um apregoamento da sua liberação, mas sem haver oferta de tratamento para aqueles que querem sair da maconha. Quantos jovens nos procuram querendo sair da maconha, mas não tem vagas para essas pessoas. Mas há uma propaganda para liberar a maconha. Então, essas pessoas todas vão encontrar alívio inicial nessas drogas, para em seguida serem enganadas, enredadas numa situação de que elas têm que aumentar a dose para sentir o efeito inicial. E aí elas querem parar, mas se para, o rebote, a desorganização do cérebro que aprendeu, isso aqui aprendeu a funcionar bioquimicamente com as drogas, e se não ministra essas drogas, há um revertério no cérebro, há uma inquietação, síndrome de abstinência, ansiedade, palpitação, sudorese, tontura, tantas coisas que a pessoa não quer sentir isso. Então ela vai e repete a dose. Ela pode jurar que nunca mais ela vai usar drogas, mas quando vem os sintomas da abstinência, ela vai dar de costas para as pessoas e vai trair, vai furtar, vai fazer o que for preciso para não sentir o que ela está sentindo. Então este é o mecanismo cruel das dependências, do álcool, do tabaco e das drogas ilícitas.
É claro que há outras dependências humanas que nós não estamos a dizer aqui, mas há dependências e compulsões alimentar, há dependências e compulsões de hiperatividade sexual, de agressividade, de tantas outras coisas. Porque nós estamos à marcha evolutiva, porque nós estamos a caminho da luz, como assevera Emmanuel. E é natural que nessa marcha nós muitas vezes caímos. E nessa existência nós estamos nos reerguendo às duras penas para Deus. E essas pessoas que fazem parte da nossa existência, fazem parte das nossas famílias, nossos filhos, sobrinhos, nossos netos, amigos, são pessoas extraordinárias e que têm inquietações homéricas e não necessitam jamais do nosso julgamento, de dizer, fulano é bebedor, está vendo? Ele não controla, ele não consegue controlar, bebe porque quer, está na droga porque quer, não sai das drogas porque não quer. Então são crenças injustas, porque elas são destituídas de fundamentos, porque as pessoas querem parar de beber, as pessoas querem parar de usar drogas, isso é uma coisa verdadeira. No entanto, há que ter uma proposta que seja atrativa para isso, e sobretudo que haja, abre aspas, motivação. Se não houver motivação, eu acho que nenhum de nós avançamos quando nós não temos motivação de fazer algo. E o dependente de drogas, álcool, tabaco e drogas ilícitas, diga-se bem, tem uma necessidade de dizer para ele mesmo, eu preciso. É uma autossabotagem. Porque se lá na frente houve uma primeira escolha, depois ele não tem mais escolha. E é curioso isso. Então vem uma inquietação da alma. Não se sabe de qual existência, mas vem e ali está a perturbar o indivíduo. E ele não vai lembrar que se ele está depressivo, ele poderia procurar um médico, porque a neurociência está tão avançada. Se ele está muito ansioso, inquieto, ele rói as unhas. Os jovens que chegam para a gente estão com as unhas carcomidas. E eles têm inquietação motora. E não é porque ele está assim, porque ele está usando droga. Quando nós ouvimos a mãe, não, meu filho desde os 10 anos é inquieto, rói a unha, não sei o quê, não fica sentado na sala de aula, ele senta, levanta, senta, a sala de aula é pequena para ele. Ele sempre foi assim, puxou para o avô, para o pai, que também é assim. Mas meu filho é inteligente, meu filho é amoroso. Se não fossem as drogas. É o jargão, é a declaração que os pais fazem desses filhos, que são generosos, que são amáveis, e são, não fossem as drogas. Porém, quando estabilizados, reduz a ansiedade via medicação, a terapia do passe, a educação comportamental do Evangelho, essas pessoas começam a produzir e dão, como se diz, muita alegria. Elas passam a mostrar quem elas são, como elas funcionam. Como elas funcionam. São pessoas, se nós estamos falando de pessoas, inteligência, criatividade e afetividade em comum, pessoas que têm um processo de socialização, que não tem aquela coisa, às vezes, preconceituosa, elas funcionam de maneira extraordinária. Então, tudo isso nos remete a essas lembranças de que todos nós, na Terra, somos forasteiros. E que nosso verdadeiro lar brilha mais além. Brilha mais além. Como Lívia diz na obra
Ave Cristo. E há um fato tão curioso que eu preciso dizer aqui, inusitado. Primeiro, eu preciso agradecer a todas as pessoas que me ajudaram a chegar aqui, especialmente os telefonemas da Valquíria, fazendo convite, sempre amorosos, etc. E agora à noite, eu não sei se eu me distraí, eu me perdi. Eu perdi a entrada aqui, fui lá para quase na saída de Praia Engenheiro Smith, naquele lago grande. Falei, não, eu preciso voltar. E para voltar de lá e chegar aqui de novo, já era 7h30, eu não vou conseguir. Eu também tenho meus transtornos, as minhas neuroses, eu não vou conseguir. Quando eu digo isso, eu já vou ficar tenso. E ainda que uma pessoa explique. Mas na rua não tinha ninguém, né? Aí parei perto de um campo de futebol, tinha alguns carros, estacionei o carro ali, eu falei, eu vou parar alguém aqui. Aí parei na lateral de um carro, tinha uma pessoa, não tinha ninguém naquele espaço. O jovem estava entrando no carro, falei, moço, eu preciso que você me ajude. Ele até assustou. Ele olhou para mim, eu te conheço? Né? Eu falei, como, você me conhece? Eu conheço, eu sou lá do Francisco de Assis. Eu falei, mas eu estou indo para lá, eu gostaria que você me ajudasse. Né? Ele chama Gustavo, é o filho do Mário, né? E falou assim, olha, eu estou indo para lá. Não, eu conheço. Aí ele me ensinou, e você sobe, desce e tal, e pega o viaduto e tal, e retorna. Eu falei, olha, eu estou um pouco ansioso, acho que eu não vou acertar, e eu não posso errar, porque eu tenho que chegar na hora da palestra. Eu falei, não se importa de me conduzir? Ah, não, tal. Então ele veio até aqui e me trouxe. Então, às vezes a gente fica pensando, como a gente chega numa cidade de quase 500 mil habitantes, que é São José do Rio Preto, e para o carro com uma pessoa ao lado, que só tinha ela, não tinha outra pessoa. Se houvesse várias pessoas, só tinha aquele indivíduo, e aí você conhece a pessoa e traz aqui. Então, nós temos uma necessidade muito grande de socializarmos. Meus discípulos serão muito conhecidos por muitos se amarem, Jesus dizia. E nós temos medo uns dos outros. Nós temos medo. E esse medo não é só por conta de que a criminalidade está em alta. Esse medo é associado, é potencializado pelo nosso medo interno. Então, Jesus, ele é pioneiro de todas as terapias. Orai e vigiai. Ou seja, ore e tenha atenção. Ore e tenha atenção. E sobre o saber, olha, não penseis que eu vim à terra trazer a paz. Eu vim trazer a espada. Eu vim trazer o fogo e tenho pressa que ele acenda. Então o que nós notamos? Que a mensagem de Jesus, a mensagem do Cristo, ela é libertadora. Mas na razão direta que nós vamos conhecendo de maneira honesta a sua profundidade, nós ficamos um pouco mais conflitados, porque nós ficamos ainda entre ir ou não ir, fazer a reforma íntima ou não fazer, porque é muito difícil e angustiante conhecer as bem-aventuranças, e ao mesmo tempo saber o lugar onde que eu estou, e a reforma íntima está tão longe. Quando nós constatamos a posição que nós estamos e a meta onde precisamos chegar, quando pensamos o que eu sou e o que eu deveria ser, porque eu tive condições de melhorar, eu tive instrução, eu tive oportunidades, eu tive alertas, e eu não melhorei. Então, esta nossa situação de ser o que somos e olhar lá na frente e ver que nós poderíamos estar lá, e não estamos. Isso gera angústia. É quase a base da angústia existencial. Mas, por que nós não estamos lá? Porque nós nos autossabotamos. Então, nós temos um desejo inquieto, que é um desejo, uma vontade. Mas eu aprendi que isso não é bom. Mas está no arquivo da alma que eu quero. Eu digo não. A minha razão diz não, porque eu aprendi na atualidade que isso não é bom, mas o desejo quer. É como, vamos comparar isso a um desejo de comer chocolate, não é isso?
Eu não vou comer chocolate por isso, por aquilo, mas eu quero. Eu não vou comer, não. E fica aquela luta interna, sim, não, sim, não. Aquela represa vai enchendo, enchendo, chega um dado momento que vai fazer o quê? O deságue, vai transbordar. Quando está para transbordar, o indivíduo está tão tenso, eu digo, eu vou lá comer o chocolate. Aí, naquele momento do deságue, ele vai comer com uma alegria imensa. Ele não vai lembrar de nenhuma regra, de nenhuma contrariedade, de nenhuma disciplina alimentar, etc. Ele vai comer, né? E vai tirar os resíduos ali que ficou nos dedos, aquela delícia toda que é o chocolate. Mas assim que termina de comer o chocolate, eis que a energia da alma vem ocupar o quê? A parte superior do cérebro. Aqui, bonito, né? Você comeu chocolate. E aí podemos, eventualmente, experimentar um sentimento que tem o nome de culpa, de desconforto. Eu fui fraco, eu deveria ter resistido e não resisti. Então, essa é a nossa ambivalência. Essa é a nossa contradição, que é maravilhosa, certamente, porque é dessas lutas que um dia nós vamos chegar e dizer, bom, quando eu como chocolate, eu tenho esses prejuízos. Se eu deixar de comer chocolate, eu tenho esses ganhos. Vou comparar isso com isso e vou vir a ser melhor. Jesus também diz, seja o seu dizer, sim, sim, não, não. E ele teve a coragem de dizer, vós sois deuses, pois brilhe a vossa luz. Então, ao dizer isso, quando Jesus diz isso, ele nos promove, porque ele vê em nós, nesse momento, não o nosso eu do hoje, mas o que nós vamos ser amanhã. Ficamos às vezes, ficamos envergonhados, não é? Quando erramos, quando não conseguimos acertar, ficamos envergonhados, às vezes de fazer uma oração, ou chegamos a dizer, eu não estou bem preparado para fazer o passe hoje, por isso, por aquilo e tal. Na verdade, nós somos pessoas que temos, sim, um lado sombra que está sendo trabalhado no curso das existências. Então, o nosso presente é verdade, nós temos que reconhecer, temos esses déficits de iluminação. Então, temos hoje a sombra. Mas o que nos alegra é que o amanhã vai ser de luz. E o que nos conforta é que os benfeitores de luz hoje tiveram um passado de sombra, porque faz parte da trajetória. Ninguém nasceu luz, não é isso? A história de Jesus é que é uma história de evolução, que a gente não consegue alcançar. Então todos nós somos deuses, e brilhe, portanto, a nossa luz, mas é preciso brilhar. Então formamos uma grande constelação de estrelas, de astros, e o Senhor, que nos governa, que nos ilumina, está na direção das nossas vidas, dos nossos destinos, a depender, por certo, das nossas ações. Estrelas, ninhos da vida, por entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória. Nascidas na eternidade, sois jardins, da imensidade suspensos no azul dos céus. Senhor, dizei-nos que tudo é belo, dizei-nos que tudo é santo, ainda mesmo que haja pranto nos sonhos que nos conduz. Proclamai a terra estranha, dominada de tristezas, que em tudo, reina a beleza, vestida de amor e luz. Senhor, quando a noite for mais fria, pela dor que nos procura, rompei a cadeia escura que nos prende o coração, acendendo a madrugada nos campos de um novo dia, onde a ventura irradia eterna ressurreição. Senhor, dai consolo ao peregrino que segue à mercê da sorte, sem teto, sem paz, sem norte.
torturado sofredor, templos do sol infinito, descerrai a humanidade, descerrai aos filhos da dor, descerrai aos filhos do amor, descerrai sobre todos nós, que aqui nos achamos nesta noite, as bênçãos da divindade, as bênçãos do vosso amor, estrelas, estrelas, ninhos da vida, por entre os espaços profundos, novos lares, novos mundos, velados por tênue véu. Louvores à vossa glória, nascidas na eternidade, sois jardins da imensidade, suspensos no azul dos céus. Muito obrigado.